Sejam bem-vindos a mais uma edição do VerboCast Business, o podcast do departamento Verbo Business da Igreja Evangélica Verbo da Vida Tiradentes. E nós já aproveitamos a oportunidade de agradecer ao nosso pastor-presidente, Márcio Correia Jimenez. Obrigado pela oportunidade, pastor. Tamo junto. Este programa é uma realização do departamento Verbo Business, com apoio da Igreja Verbo da Vida Tiradentes e patrocínio da DH Agência de Marketing e Gênese Visual Studios. Hoje estaremos falando sobre finanças com propósito. E temos aqui a grata honra, a satisfação de estar recebendo o nosso amigo, nosso parceiro, convidado Vinícius Misael Alves de Lima. Vinícius é pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida Vila Glória, professor da Escola de Ministros Rema, professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, mestre em Economia, graduado em Economia, atualmente é economista da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal vinculada ao Ministério da Educação, ocupa a função de chefe da Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian. Pastorzão, seja muito bem-vindo ao nosso programa, em nome de Jesus, é uma honra recebê-lo, tá? E gostaríamos de ouvir aí suas vozes, as considerações iniciais. Muito obrigado pela honra. Manuel, um prazer estar aqui com você. Quero agradecer ao convite, feito pelo pastor Márcio, de poder estar aqui nesse podcast maravilhoso, onde a gente vai falar sobre finanças, vamos falar sobre o propósito que Deus tem para nós, dinheiro, ele não é só uma coisa, ele tem uma finalidade nas nossas vidas e Deus, ele tem intenção que a gente utilize da melhor maneira possível, Quero agradecer aqui, a Igreja Verbo da Vida Tiradentes, pastor Márcio, pelo privilégio de poder estar aqui e vamos conversar, uma conversa boa, produtiva, que eu acredito que vai abençoar muitas pessoas e edificar financeiramente muita gente. Amém. Para quem não sabe, nossos membros aí do Verbo da Vida Tiradentes, que está crescendo na nossa igreja, o pastor Vinícius é filho do apóstolo Josimar. Isso. Josimar que veio de Campina Grande e abriu o nosso estado, está abrindo o Mato Grosso também, Então, mande um abraço pro seu pai, pastorzão. Nós amamos a vida do seu pai, honramos a vida do seu pai, honramos a unção na vida dele. Amém. Realmente é algo diferente mesmo, Um chamado que... Eu brinco, é uma patrola abrindo território, mesmo, e fundamentando a fundação para que o alicerce seja edificado. É verdade. Então, um abraço. Pastorzão, é o seguinte, a igreja, o Brasil, não sei se o mundo, está sendo metralhado por Satanás aí na parte de finanças, Uhum. Então, temos muitos fundamentos, princípios, nascemos desse mundo e nós vemos o que o mundo vê e faz e manifesta, Então, existem alguns modus operantes do mundo de se prosperar. E parando para analisar, eles não estão vinculados com a palavra. Geralmente, esses modos, eles não trazem junto a família, não há um crescimento de unidade. Eles não trazem junto, muitas vezes, a verdade, ética. Então, algumas coisas, as pessoas passam por cima das outras. E até assistimos, talvez, em novelas, algumas coisas, pessoas, e se torna comum no dia a dia, que o cara só prospera fazendo coisa errada, talvez. Que o dinheiro é inimigo nosso, que a pessoa que tem muito dinheiro, o coração dele se corrompe, E, na verdade, entendemos que é algo diferente disso, à luz da palavra. Então, só já para a gente entrando no assunto, para deixando a função fluir, gostaria que você falasse um pouquinho o que nós aprendemos no mundo e o que a Bíblia é muito clara sobre finanças, propósito, dinheiro. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o dinheiro, ele é uma coisa, é um objeto. Então, o dinheiro ele não mata ninguém, ele não fere ninguém, mas pessoas matam por dinheiro, pessoas machucam por dinheiro, pessoas ferem por dinheiro, pessoas brigam, e até como você falou, pisam umas nas outras por poder, por dinheiro. Mas não é isso que a Bíblia ensina, Existem princípios da palavra de Deus a respeito de finanças. Dinheiro é uma coisa para a gente utilizar da melhor maneira possível. E não deve ser um Deus na nossa vida. Então a Bíblia nunca diz que a gente deveria ter dinheiro, ou que dinheiro é uma coisa ruim, uma coisa má. Ou a maldade em si não está no dinheiro, mas o que as pessoas fazem pelo dinheiro. E nós precisamos entender que o dinheiro é uma coisa e como nós podemos utilizar esse dinheiro. Não deixar o dinheiro ser o nosso senhor,
mas que o dinheiro possa ser o nosso servo, né? Existe uma frase de um filósofo romano chamado Sêneca, que ele dizia que o dinheiro ele é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. Então, na Bíblia a gente aprende que o dinheiro ele é um servo, não o senhor das nossas vidas, porque o nosso Senhor é o Senhor Jesus, né? É Deus. Mas o dinheiro ele pode ser utilizado como uma ferramenta, como instrumento, né? A gente sabe que nós precisamos de dinheiro para comprar coisas. Nós trocamos grande parte do nosso dia, do nosso tempo, por dinheiro, né? A gente sai de casa cedo para trabalhar, passamos um tempo ali dedicado longe da nossa família. Por quê? Porque a gente tem a expectativa de no próximo mês a gente receber um valor correspondente àquele nosso trabalho. Então a gente troca aquilo que é mais precioso que a gente tem, que é o dinheiro, o tempo por dinheiro. E esse dinheiro ele precisa ser bem administrado, bem gerenciado. E eu gostei do tema do podcast, né, que é finanças com propósito. Por quê? Porque o nosso dinheiro, segundo a Bíblia, ele tem um propósito. Tem uma frase do irmão Reagan que eu gosto, está no livro Toque de Midas, ele diz que na economia de Deus, dízimos e ofertas, né, dinheiro, ele é um meio para o fim. Qual que é o fim? A evangelização mundial, alcançar vidas. A gente sabe que para alcançar vidas, para você fazer missões e na África, na Ásia ou qualquer outro país, a gente precisa de recursos, né? Os missionários, eles precisam ser sustentados de alguma forma. Os missionários gostam de dizer, né, a gente gosta de falar que a gente pode fazer missões de 3 formas: indo, orando ou investindo. E para investir a gente precisa de dinheiro. Então, Deus ele quer que a gente tenha recursos, né, que a gente seja próspero, mas não para ostentar, não para simplesmente ter o dinheiro, mas que a gente possa utilizar essa finança, né, esse dinheiro com propósito. Vamos lá, mais 2 perguntas para você, para a gente entrar na nossa pauta. Vai faltar, pastor? Calma. Porque existe eu preciso guardar. Existem várias teorias, vários estudos. Então, vamos supor, o cristão mesmo, tá? 10% meu eu guardo, é dízimo. 10% eu guardo para mim. 70% eu administro minha vida. Então, existem alguns padrões. Só que nós somos um povo guiado pelo Espírito. Tem hora que é de acelerar, tem hora que é de frear. Então, quem vai falar isso pra gente? É o Espírito. Mas o que gerencia? Quais são as fortalezas geradas na nossa mente? Que vai faltar. Então, eu preciso me proteger da falta. Eu costumo brincar, falar, pergunta para Jesus o que é falta. Né? Quem implementou essa falta no nosso coração? Né? Não foi a palavra. Né? Então, primeira coisa, pastorzão, vai faltar? Não vai faltar. Segunda pergunta, como ser guiado? Porque nós gostamos de ser guiado, o cristão gosta de ser guiado. Rapaz, eu fui lá na casa do irmão, o irmão estava precisando daquela palavra. Então, nós amamos isso. Né? Eu fui procurar uma palavra, a palavra falou comigo, nós amamos isso. Agora, o nosso bolso nós não expomos a unção do Espírito, né? O irmão precisou, eu fui lá e banquei. Eu estava sem em casa, eu só tinha R$100 contado para pagar o mês, mas eu ofertei. Então, realmente, esse é um gigante ainda a ser avançado, né? Então, eu gostaria, para a gente ir quebrando esse gelo também, vai faltar? 2, como ter o bolso guiado pelo Espírito, pastorzão? Onde eu fundamento a minha fé para chegar nesse padrão? Sim. Muito boa essa pergunta. E primeiro, não vai faltar, né? E segundo, eu acredito que a gente precisa ter um equilíbrio entre o natural e o espiritual. Né? O irmão Reagan tem outra frase que ele diz, que eu gosto bastante, ele diz que quando o natural ele se une ao sobrenatural, há uma força explosiva. Né? Então, existem princípios naturais, existem princípios espirituais. Existem princípios naturais da boa gestão financeira, né? Isso até a Bíblia ela vai ensinar a respeito disso. A gente vê, por exemplo, no livro de Provérbios, que é um livro escrito dizem que é um dos homens mais ricos que já existiu na história da humanidade, que é o rei Salomão, e ele traz vários princípios de finanças, de administração financeira. Então, e são princípios de sabedoria que Deus nos deu, né? Deus nos deu uma mente. E muitas vezes a gente demoniza a nossa mente, acha que, não, o nosso espírito ele vem de Deus e a nossa mente ela é demonizada. Mas o nosso espírito vem de Deus. E a Bíblia diz que a gente precisa renovar a nossa mente. É claro que a gente aprendeu durante muito tempo e a nossa mente ela acaba ficando poluída e a gente precisa renovar, limpar pela palavra de Deus e acrescentar as verdades da palavra de Deus.
Mas a gente precisa entender que Deus nos deu a mente. E com a mente a gente planeja, com a mente na mente a gente tem sabedoria, né, para tomar decisões. Então a gente não pode negligenciar aquilo que Deus nos deu, que é a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, de planejar, né? Agora, a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, eu sempre digo que não é errado você se planejar. Não é errado você fazer um plano estratégico, um planejamento orçamentário, né? Fazer um plano ali de finanças, né? De quanto ali você vai poupar, quanto você vai investir, né? Fazer uma planilha, né? Eu acredito que a gente vai falar um pouco a respeito disso, fazer uma planilha ali doméstica, ou utilizar algum sistema que você possa fazer a gestão das suas finanças. Isso é a parte natural, né? Você vai precisar trabalhar também, né, para recursos chegar. Se você apenas ficar orando o dia inteiro, né, e não trabalhar, né, você precisa fazer sua parte do ponto de vista natural. E Deus vai fazer a parte dele do ponto de vista espiritual, né? E agora existem também princípios espirituais que a gente precisa estar debaixo, que é o quê? O dízimo, né? A oferta. Então, não adianta nada você ter uma boa gestão financeira se você não é fiel no dízimo. Então, você pode até ter umas finanças bem administradas, mas você não vai ter o além, né? Aquela prosperidade sobrenatural que os filhos de Deus, aqueles que estão debaixo da palavra de Deus, que dizimam e ofertam, vão experimentar. Muitos erram ao deixar o dízimo e a oferta para algo que sobra, né? Então, assim, vou esperar sobrar para dizimar. E essa estratégia, ela não funciona. Você precisa tratar o dízimo como uma prioridade, né? Da mesma forma como alguém que tem carteira assinada, né, é registrado, você tem alguns descontos ali na sua folha de pagamento, né? O INSS, tem também o imposto de renda na fonte, né? É um dinheiro que você não conta com ele. Tem o seu salário bruto, né, o seu salário líquido. Você não conta com bruto, você conta com líquido. Por quê? Porque esse valor já é descontado. Se os cristãos entendessem o dízimo como algo que já é descontado, né, na folha, não é um dinheiro seu, né? Nós somos mordomos. Então, esse dinheiro não é nosso. Nós devolvemos ao Senhor. Então, quando nós entendemos isso, tratamos o dízimo e a oferta como um princípio, como uma prioridade na nossa vida, sabe? Não vai faltar. Amém. Agora, se a gente negligencia o espiritual, se a gente não dizima, não oferta, se a gente não faz uma boa gestão financeira, infelizmente você está se colocando num lugar onde você está fora da proteção. Entendeu? Então, existe uma proteção de Deus, os princípios da palavra de Deus. Eu gosto de falar que se você não respeitar os princípios, né, se você quebra princípios, os princípios vão te quebrar, né? Então, não adianta eu querer prosperar se eu não estou cumprindo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra a respeito de boa administração e a respeito também de dízimos e ofertas. Então, se a gente aplicar esses princípios, vai dar certo, vai funcionar, vai prosperar. Por quê? Porque Deus garante. Agora, se você quer ir por conta própria, aí você vai por conta própria, né? Aí Deus não vai garantir. Agora, se você se submeter à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, a você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, mesmo que você ganhe pouco, né? Tem gente que fala, não, mas quando eu tiver muito dinheiro eu vou dizimar. Mas se você não é fiel no pouco, quando chegar ao muito, você também não vai ser. Então você precisa ser fiel no pouco. E quando chegar ao muito, você vai ser fiel também. Então, eu acredito que esse equilíbrio precisa haver entre o espiritual e o natural para que a gente possa ter uma vida financeira bem sucedida. Pastorzão, você falando aí, eu tô lembrando de algumas aulas do Rema. Faça Rema. Rema é um dos nossos principais pilares aí. Faça Rema, você vai aprender muita coisa. Sua vida ele tem poder de mudar a sua vida. E eu lembro que numa das aulas do Rema eu aprendi que a Bíblia ela foi escrita para 3 tipos de pessoas. Isso. Para judeus, no Antigo Testamento, para gentios e para a igreja, né? Ela fala, então algumas passagens da Bíblia, ela se comunica a judeus, se comunica a gentios, se comunica à igreja. E eu vendo você falar, eu estou vendo que você está falando à igreja. Quando você fala essas suas palavras, é a igreja. E
E hoje eu acho que nós abrimos uma segunda leva, porque a maioria das igrejas fala de dízimo e oferta e é normal. Eu diria que 99% das igrejas é dízimo e oferta, tá tudo bem, é normal, né? E hoje temos, e a internet tem algumas pessoas que são apóstolos anti-dízimo, né? Literalmente essa palavra, eu trago uma nova visão, eu trago uma revelação que não é, né, de origem. Aprendi no Rema também que é interessante ler o Antigo Testamento abraçado com Jesus. Sim. Por que nós nos tornamos cristãos? Porque Jesus mudou minha vida, ele mudou meu coração. Então, a verdade é a palavra dele. Por que eu considero Abraão? Porque Jesus fala de Abraão. Por que eu considero Moisés? Porque Jesus fala de Moisés, né? Então, ele valida. E aí vamos lá para Malaquias, onde ele fala que quem não dá dízimo é ladrão, né? Aí eu, meditando esses dias, Jesus, vem cá, vamos analisar Malaquias? E aí me veio uma palavra, vamos analisar. Naquele contexto, era claro para aquele povo chamado judeu que eles eram dizimistas, era muito claro, estava tudo bem, já eram gerações atrás de gerações. E naquele contexto, eles pararam de dizimar. Então, e naquele contexto, o que fomentava os tabernáculos lá deles, na época, lá, as sinagogas, eram esse dinheiro, né? Então, realmente, nesse contexto, houve uma liberdade de chamar esses homens de ladrão, sim. Então, tá tudo bem, porque foi direcionado a judeus, né? E hoje eu me faço pobre, Jesus, para que vocês sejam ricos. Então uma coisa é você falar de dízimo para um pobre, outra coisa é você falar de dízimo para um rico que foi abençoado e manifesta riquezas pela unção de Deus. Então é uma diferença. Fala para o pobre dizimar. Agora, João Batista manda perguntar para Jesus, é o Messias mesmo? Diga a ele que os cegos veem. As evidências, né? Diga a ele que os paralíticos andam e que aos pobres é pregado o reino de Deus. Então, quer dizer, se prega o evangelho de verdade à pessoa, ele entende que ele já é próspero. E aí, eu acho que é mais fácil falar do dízimo da oferta para essa pessoa, né? Então, só para contextualizar, você falou um pouquinho pro crente, né? Então, para quem não é crente, nós declaramos aí, você conhecendo a Cristo, entendendo que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, que você é próspero pelo sacrifício de Cristo. Positivo. Você podia falar um pouquinho, algo parecido, por favor? Para quem tem que ter esse entendimento? Como que eu tenho esse entendimento? Eu acho que é importante enfatizar primeiro que, mesmo que a pessoa seja não cristã, mesmo que você não frequente uma igreja, mesmo que você não seja cristão, princípio é princípio, né? Então, existem casos de pessoas que não vão à igreja, que não são cristãos, mas elas entenderam o princípio da semeadura. O princípio do dízimo. Às vezes ela nem vai na igreja, mas ela encontrou a igreja ali que ela vai dizimar. E porque ela tomou essa atitude, mesmo não sendo cristão, ela é próspera, entendeu? Você pega também casos de grandes homens de negócios que entenderam o princípio de semear e eles separam uma parte da renda deles para doação. Eles entendem que não é tudo para eles. Uma parte eles precisam liberar, semear, porque eles entenderam que quando você semeia, você colhe, né? Não só uma semente, mas você vai colher, né, espigas, né? Vai colher mais daquilo que você semeou. Então, primeiro a gente precisa entender isso, que mesmo que você não seja cristão, claro que se você for cristão é muito melhor, né? Para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Mas os princípios da palavra de Deus, eles valem para qualquer pessoa. Então, se você decidir dizimar, vai haver uma abundância sobre a sua vida, né? E, em segundo lugar, essa questão do dízimo, né? Muitos, hoje em dia, dizem que o dízimo é uma questão da lei, né, de Moisés, e que não é mais mandatório hoje, não, você não precisa mais dizimar, não precisa mais ofertar, é um negócio da antiga aliança. Primeiro a gente precisa entender que o dízimo ele foi instituído por Deus antes da lei, né? Então, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque ali era um tipo, né, uma figura de Cristo, né? E a gente hoje dá o dízimo não para uma instituição. É claro que fisicamente ali a gente deposita e a igreja ela precisa de uma manutenção de aluguel, né, financeira ali, então a gente dá fisicamente para a igreja, mas o propósito maior a gente está dando para a igreja, a gente não está dando para o pastor, a gente não está dando para pessoas, a gente está dando para o Senhor, aquele que entregou a vida por nós, né? Então é uma forma de obediência, de adoração, não é uma forma
algo que você dá obrigado, você dá coagido, né? Algo coercitivo, né? Que você precisa fazer. Não, é livre, é um ato de amor, de adoração. Então, o amor, ele significa escolha. Então, porque você ama ao Senhor, né? Porque você é grato, porque você já é próspero, né? E você vai manifestar isso através do seu dízimo e da sua oferta. Então, a gente precisa entender isso. Mas muitos têm falado que dízimo não, dízimo ele é uma coisa da lei, mas a gente viu que Abraão deu dízimo antes. Deus instituiu o dízimo antes. A lei veio, a lei já passou, mas a gente é herdeiro das promessas feitas a Abraão. A Bíblia diz que nós somos filhos na fé de Abraão. Então, aquilo que Deus instituiu para Abraão, eu recebo. Amém. Pela fé. Então, se Abraão foi abençoado ao dar o dízimo, é um princípio que eu posso me apegar, né? E eu posso praticar, crendo que Deus vai cumprir a sua palavra, né? Porque foi estabelecido por Deus, né? A lei, ela formalizou algo que era um princípio já estabelecido por Deus, né? E mesmo depois da lei, nós ainda estamos debaixo de uma lei, que é a lei da nova aliança. E nessa lei da nova aliança, a lei máxima é o amor. Né? E a Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. E uma maneira de você demonstrar o seu amor a Deus é através do dízimo. Né? Jesus falou, olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então, se você chama Jesus de Senhor, mas não faz aquilo que ele diz, ele não é o seu Senhor. Porque se Jesus é o seu Senhor, você é servo dele. O servo não tem vontade própria. Servo é outra palavra para escravo. Né? O escravo, ele não tem vontade própria. Ele tem um dono. A gente tem um dono. O nosso dono é o Senhor Jesus. Então, quando eu demonstro que eu sou servo do Senhor Jesus, uma das maneiras é através do dízimo. Né? Por quê? Porque eu estou sacrificando. Muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes ali você fez as contas e você acha que não vai dar. Mas quando você ama o Senhor dessa forma, muitas vezes vai ser um sacrifício. A Bíblia diz que a gente pode adorar o Senhor como um sacrifício vivo, santo, aprazível a Deus. E às vezes vai ser um sacrifício, mas é um ato de amor, é um ato de adoração. Né? E aí você está demonstrando que você realmente tem Jesus como Senhor. Amém. Então, e que você ama Ele. Tem outro ponto importante, é que se eu quiser analisar aonde está o teu coração, olha para o teu tesouro, Jesus falou, né? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, onde está o teu dinheiro, aí está o teu coração. Então, dá uma analisada nas tuas finanças. Vê para onde está o teu dinheiro. É aí que está o teu coração. Né? Se você gasta muito dinheiro com seus filhos são muito importantes para você. Se você gasta muito dinheiro ou investe com sua esposa, né? Sua esposa tem um lugar muito grande no seu coração. Agora, se você diz que ama o Senhor, mas nenhum dinheiro seu está investido na obra do Senhor, eu posso questionar se você realmente ama o Senhor. Amém. Eu estava fazendo uma aula do Alumni esses dias. Você que é formado no Rema, temos uma instituição chamada Alumni, no Verbo da Vida, com o Diamantino, Jason Diamantino, pastor lá de General do Exército. E ele falou o seguinte, quando você dá uma semente, ela pode sair do seu bolso, mas ela nunca sai da sua vida. Vai chegar uma hora que você vai se deparar com ela de novo, mas ela não é mais uma semente. Mas ela não será mais uma semente. Isso muito bom. Me fez pensar em algumas coisas. Vamos lá para o nosso tema aqui, pastorzão. Pastor, quando falamos em alinhar as finanças ao propósito, o que isso realmente significa na prática para um cristão? Alinhar as finanças a um propósito. Eu falei um pouco no começo, né, que tem uma frase do irmão Reagan que ele diz que na economia de Deus, dízimos e ofertas é um meio para um fim, né, que é a evangelização mundial. Então,
nós precisamos entender que o dinheiro na nossa vida, ele tem um propósito, né? O que é o propósito? É uma finalidade. Então, o dinheiro é um meio, é uma coisa, né? Então, as nossas finanças precisam estar alinhadas com esse propósito, né? Porque, no fundo, o objetivo de Deus, qual que é o maior objetivo de Deus? É ganhar vidas, é que pessoas sejam alcançadas, né? Então, Jesus falou, antes dele ser assunto aos céus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E como eu falei, a gente precisa de recursos para pregar o evangelho, né? Então, por mais que o evangelho seja de graça, muitas vezes a canalização exige um investimento. E Deus conta conosco, né? Deus conta com o dinheiro que Ele nos deu para administrar. Então, se a gente canalizar, se a gente direcionar esse dinheiro da melhor forma, né? Esse dinheiro ele vai ter uma finalidade, ele vai ter um propósito, né? E vai alcançar vidas. Amém. Aleluia. Mordomia cristã. Na Bíblia somos chamados a ser mordomos e não donos. Como aplicar esse princípio ao cuidar do salário ou dos recursos que temos hoje? Muito bom. Como eu já falei também, nós somos mordomos, né? Isso significa que o dinheiro não é nosso. Um mordomo é um administrador. Então, quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os répteis que rastejam pela terra. Então, ele estava falando ali que o homem foi colocado como governador de todos os recursos naturais da terra. Então, dentro desse recurso está a madeira, está o ouro, a prata, né, o dinheiro. Então, o ser humano, ele foi criado como o Deus dessa terra. E Deus ali significa governador, né, o administrador. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, o dinheiro ele foi colocado como algo para o homem fazer a mordomia, o homem fazer a administração. Então, um administrador é aquele que faz a gestão de coisas que não é dele. Né? Se você tem uma empresa e às vezes você coloca ali um gerente, né, um administrador, você quer que ele faça a gestão da sua empresa. Por mais que você seja o dono, né, você quer que ele faça a gestão. Então, a terra é de Deus, mas ele nos colocou como um gerente, né, um administrador da terra. E nessa terra tem esses recursos naturais, o dinheiro, né? Então, nós precisamos entender que somos mordomos, que o dinheiro não é nosso. Uma vez que a gente entende que somos mordomos e o dinheiro não é nosso, a gente vai entender mais fácil a questão do dízimo, e a gente vai entender que a gente precisa fazer uma boa gestão desses recursos. Como eu falei também, né, essa gestão ela implica em a gente ter uma boa organização das nossas finanças, né? A gente fazer um bom registro de entradas, de saídas, a gente ter um controle financeiro para que a gente possa maximizar esse dinheiro. Então, Deus não quer que a gente desperdice dinheiro, porque muitas vezes a gente está desperdiçando. Vou dar um exemplo para você. Quando você paga juros, você está desperdiçando dinheiro. Você está rasgando literalmente dinheiro. Um dinheiro ali que é suado, né, que você passou ali horas para ganhar ele. Quando você paga juros no empréstimo, quando você paga juros, você está ali rasgando literalmente dinheiro. Então, assim, Deus ele quer que você faça uma boa administração do dinheiro. E essa boa administração, ela implica em evitar desperdícios. É claro ali que muitas vezes vai ter um pequeno desperdício, né? Mas, não, e aí eu falo de coisas simples também. Muitas vezes tem comida estragando na sua geladeira, né? Comida estragando. E será que você não pode fazer uma boa gestão disso? Fazer uma boa administração dos recursos que Deus te deu? Ah, mas eu tenho muito. Mas sabia que tem pessoas que precisam, muitas vezes, desse valor? Se você fizer uma boa gestão, você pode estar abençoando pessoas dessa forma. Então, a gente precisa entender a maximizar
né, utilizar ao máximo o recurso que chega nas nossas mãos. Isso é ser um bom mordomo, né? Ser um bom administrador dos recursos que chegam na nossa mão. Conheço uma história verídica, de uma vovozinha, trabalhou a vida inteira, juntou dinheiro e ela tinha uma palavra. Eu preciso guardar dinheiro, vai que eu preciso. Estou ficando velha, preciso guardar tudo, vai que eu preciso. O que aconteceu? Acabou vivendo como uma submendiga, não desfrutou do que poderia, não abençoou pessoas que poderiam ter abençoado, não investiu onde deveria investir. Quando faleceu, todos os filhos brigaram por conta da herança. Brigaram, a família se desfez. Por quê? Porque tem fortaleza na mente mesmo. Sim. Tem fortaleza na mente que vão impedir e bloquear essa mordomia. Isso mesmo. Então não tem mordomia, é meu, e eu preciso administrar isso aqui, e vai sobrar, e vai faltar. Isso mesmo. Então, considerando aí um pouco do que você falou, da realidade do mundo, o que eu faço para quebrar? Como que eu permito que o Espírito me guie para esse ambiente aí? Como que vai faltar, vou precisar, eu tô ficando velha, vou precisar de dinheiro, vai que acontece alguma coisa. Muito bom. Tem até, Jesus falou pro jovem rico, né? Que ele estava guardando muito dinheiro, né? Acumulando muito tesouro. E Jesus falou, ó, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem guardado aí? Vai para quem? Louco. Louco, né? Então, assim, como eu falei, é claro que a gente precisa ter sabedoria para administrar nossas finanças, né? Então, eu digo sempre que é melhor deixar herança do que deixar dívida, né? Então, tem gente que vai pelo extremo também. Ah, não, vai viver loucamente, né? Gastando tudo e aí não deixa nenhum patrimônio para os filhos, né? Não deixa nenhuma herança. Então, a Bíblia nos orienta a fazer uma boa administração e essa boa administração implica em a gente ter algo reservado, né? A Bíblia dá o exemplo da formiga, né? Vai ter com ela o preguiçoso, né? Aprender com a formiga. Por quê? O que a formiga faz? No verão, ela trabalha, né? Para que no inverno ela possa viver da economia que ela fez no verão. Então, ela sabe que no inverno ela não vai trabalhar. O que é inverno na nossa vida? É alguma dificuldade, alguma situação, emergência, uma aposentadoria, né? A pessoa deixou de trabalhar, tá velhinho já. Você precisa fazer economias, né? Para que você possa se planejar para esse futuro, né? Então, existe o extremo de muitas pessoas que elas não têm esse planejamento e acaba gastando tudo e chega na velhice, ela não tem nada. E aí passa necessidade e isso Deus não quer. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Não é errado você ter uma previdência social, não é errado você ter uma previdência privada também, que vai complementar a sua renda. Não é errado também você ter uma poupança, você ter investimentos que vão te garantir ali um futuro legal, né, que possa ter algo para você. Então, isso não é errado. Agora, existe o extremo também, como o Manuel falou, de pessoas que elas são tão mesquinhas, né, tão acumuladoras, e literalmente elas acumulam dinheiro e elas vivem uma vida paupérrima aqui na Terra, uma vida pobre mesmo, e guardam tudo, né, para o futuro. Esse é outro extremo. Então, nem guardar nada é bom, nem guardar muita coisa só olhando para o futuro. Não, precisa haver um equilíbrio, né? Até o irmão Tony Cook tem um livro dele que chama Qualificados, que é um livro que a gente recomenda muito para quem tem ministério, né? Para quem quer aprender ali sobre ministério. E ele diz que uma boa regra de ouro, né, para você viver é você dar 10% para Deus e 10% você guardar, né, para o seu futuro. Que é aquele princípio da mordomia e da sabedoria da formiga, né? Ela guarda um pouquinho para o futuro. Então, não é sábio você gastar tudo da sua renda, né? Então, uma pessoa ali que ela ganha 10 mil reais e ela gasta os 10 mil reais, não está correta. Ganha 20, gasta 20, não tá bom isso. Você precisa desfrutar, você precisa viver, você precisa viajar, né? Desfrutar do dinheiro, da prosperidade que chega nas suas mãos, mas você precisa também guardar uma pequena parcela, né? 10%, gente.
né? É pouco relativo àquilo que Deus dá para você. Para você o quê? Pensar no seu futuro. E até funciona também como uma reserva de emergência, né? A gente sempre gosta de falar, eu como economista, né, a gente recomenda que as pessoas tenham pelo menos 6 meses ali de uma renda mensal para que possa funcionar como um colchão para, se acontecer alguma coisa, você possa absorver esse impacto, né? Então, às vezes, a pessoa teve algum problema de saúde, né? Então, até recomendo você ter plano de saúde, né? Você ter seguro para o seu carro, porque, por exemplo, se você não tem um seguro e acontece algum problema no seu carro, né, uma batida, né, você vai ter que pagar, às vezes, um valor que você não estava previsto pagar, né? Às vezes acidenta outro carro, às vezes tem até pessoas que vão precisar ser internadas, às vezes, né, toda a sua economia vai embora numa batida, entendeu? Então, assim, é recomendável que você tenha um seguro veicular, você tenha um plano de saúde, e além disso, né, você possa ter uma reserva de emergência, né? É claro que a gente sempre declara, né, a gente sempre crê, mas a gente precisa se preparar para certas coisas que possam acontecer na nossa vida, né? Então, e se você perder o emprego, né? Pode acontecer, é claro que a gente não quer que isso aconteça, a gente declara para que não acontecesse, mas se acontecer, você está preparado, você consegue viver 6 meses ali, né? Sem nenhum salário, porque você tem uma reserva, ou você vai ficar desesperado, né? Você consegue ali fazer uma transição de carreira, às vezes você quer migrar de área e você quer fazer 6 meses, tirar um ano sabático. Vou passar 6 meses, um ano fazendo um curso para transicionar de área, eu quero passar um ano viajando. Você é livre ou você é escravo? Se você é escravo do seu trabalho, você é escravo, entendeu? Então, isso é uma liberdade. Isso é uma liberdade. Eu sou livre para tomar decisões. Isso mesmo. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa parte do planejamento também. Entendeu? Não esquecer, claro que confiar no espiritual, confiar que não vai faltar, não viver como um mendigo, não viver como um escravo das riquezas, né? Sempre ali contando e aquela coisa mesquinho, nada, né? Tudo contadinho ali. Não, a gente precisa realmente abençoar as pessoas, a gente precisa ter o coração liberal, né? A gente citou aqui meu pai, quero honrar a vida dele, é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Eu lembro que quando a gente veio para Campo Grande, saiu de Campina Grande... Que ano que foi? Foi 2004. Já fazem 21 anos, né? Então, eu lembro que nós tínhamos na nossa casa lá, né? Meu pai tinha um carro dele, tinha os móveis, e meu pai disse, a gente vai precisar lá, eu não vou pagar a mudança. O que ele fez? Ele podia muito bem vender os móveis dele lá, né? Guardar esse dinheiro e comprar aqui. O que ele fez? Deu. Ele, deixa eu ver o irmão ali que está precisando de um sofá, vou abençoar. Está precisando de uma TV, vou dar. Até o carro meu pai deu. Entendeu? Então, assim, você vê hoje a prosperidade do meu pai, né? Aquilo que ele está colhendo, por quê? Porque ele plantou. Então, assim, ele colheu um carro e essa colheita não veio logo em seguida. A gente ficou 2 anos andando a pé. Agora você imagina para um pai de família, né? Indo para uma terra distante, longe da sua família, levando sua esposa, mais 3 filhos, e o carro que você deu, agora você vai ter que ficar andando a pé. Então, assim, precisa de fé, precisa ser ousado, né? Mas a colheita é certa. Amém. Uma vez que você obedece, uma vez que você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito, e tudo aquilo que até eu, né, hoje colho aquilo que ele plantou, né? Essa semana passada eu estava recebendo o título de cidadão campograndense, e eu estava parando para pensar, se meu pai, há 21 anos atrás, não tivesse tomado a decisão de vir para cá, eu não estaria aqui.
eu não estaria recebendo esse título, eu não teria conhecido minha esposa, que eu conheci ela aqui, eu não teria tido os filhos que eu tenho, não conheceria ela, não teria os filhos, né? Não estaria à frente da igreja que eu estou hoje. Então, assim, como decisões são importantes, né? E como elas impactam o nosso futuro, nossos filhos, e a gente precisa não tomar só decisões baseadas no racional. É claro que a gente faz planos, mas se meu pai fosse fazer só o racional, a gente não estaria aqui. Era muito mais seguro estar em Campina Grande, né? Meu pai é funcionário público, ele não precisava vir para cá, né? Ele tinha um cargo de chefia lá, ele largou esse cargo de chefia para vir para cá. Então, assim, o que naturalmente se falava era o quê? Os familiares falavam, olha, você é louco, né? Mas muitas vezes a decisão que a gente vai tomar é loucura, né? Mas quando a gente é inspirado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, então é aquilo que eu falei, a gente vai fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, seus planos pode ser o seguinte, mas Deus pode falar, olha, faz isso aqui. E mesmo que vá contra a sua razão, contra a lógica, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quero registrar aqui nossos apoiadores, Diego Herrera, João Pedro Jimenez. Vocês pegaram aí, gente? O equilíbrio. Falamos muito da fé, pastorzão. E vamos avançar, e Deus falou, vamos avançar. Então, é sábio guardar um pouquinho. Isso. É sábio guardar um pouquinho. Isso. Aleluia, glória a Deus. Sobreviver versus prosperar com propósito. Qual a diferença entre apenas sobreviver financeiramente e prosperar de forma que traga impacto no reino e na sociedade? Acho que a gente já falou um pouco a respeito disso, né? Mas a gente precisa ter essa mentalidade não mesquinha, né? Não aquele contando as moedas, né, para sobreviver, mas a gente realmente olhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Então, Deus tem uma vida abundante, né? Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, a gente não pode ter uma vida mesquinha, né? Uma vida contando moeda. A nossa vida é uma vida abundante. Abundante significa extravagante, extraordinária, acima da média, né? Então, Deus, a finalidade de Deus não é que a gente sobreviva financeiramente, né? Ele quer que a gente superabunde, Amém. Glória a Deus. Então, o que chega para nós não é só suficiente para pagar minhas contas, vai transbordar, né? Então, quando você é fiel, a Bíblia diz que vai vir sobre você uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Né? Então, a gente sempre gosta de usar aquele exemplo, você pegar aquela vasilha de mantimento, né, de arroz, e você coloca, dá aquela sacudida, cabe mais. Coloca mais um pouquinho, dá aquela sacudida, aquela sentada, cabe mais. Coloca até transbordar. Então, a vida do crente é assim, né? É transbordante. Deus vai te abençoar tanto, Deus vai chegar tanto recurso nas suas mãos. Amém. Quando você for fiel no pouco, quando você for fiel no dízimo, na sua oferta, quando você fazer uma boa gestão financeira, que isso vai transbordar. Não vai ser só suficiente para você e para sua família, mas vai ser mais do que suficiente. Tem um livro que eu gosto do irmão Reiga, chama Zoe, a própria vida de Deus, e outro chama-se El Shaddai. El Shaddai significa o Deus que é mais do que suficiente, né? Então, a palavra El Shaddai, ela fala de suprimento, de abundância. Então, Deus tem uma vida abundante, super abundante para nós. Amém. Primeiros passos para a organização. Muitos cristãos se sentem perdidos em relação às finanças pessoais. Quais seriam os primeiros passos práticos para começar uma boa gestão do dinheiro? Muito bom. Eu gosto de falar que o primeiro passo assim, para você organizar suas finanças é você saber quanto que entra e quanto que sai. Por quê? Se você tem uma empresa e nessa empresa você não tem noção de entradas e receitas, você está fadado a fracassar. Entrada e receita. Você está fadado a quebrar. Então, se uma empresa não sabe quanto que ela fatura e não sabe quanto tem de saída ali, né, ela vai fracassar, ela vai falir. Uma família é do mesmo jeito.
Se você não tem a boa gestão ali, se você não sabe quanto que entra e quanto que sai, então primeiro é você fazer um diagnóstico. Peraí, onde que eu tô? Como que tá minhas finanças? Para onde está meu dinheiro? Quanto que eu ganho? Tem gente que nem sabe quanto que ganha. Às vezes você tem um salário fixo ali, seja fácil, né, você saber. Mas às vezes tem pessoas que têm várias fontes de renda. Você precisa somar ali para você saber quanto entra. E também o mais importante é saber para onde vai. Aonde estão suas despesas, né? Aonde está saindo a torneira. Né? Às vezes você vai precisar fechar alguma torneira ali que está criando desperdícios. Né? Imagina uma torneira que está o dia inteiro ligada na sua casa. Né? Isso até dá uma dor no coração, né? Ver o tanto de água que está sendo desperdiçada. Muitas vezes está acontecendo na nossa vida financeira e a gente não percebe. Tem torneiras abertas ali, jorrando um monte de água, desperdiçando um monte de dinheiro e você não percebe. E você só vai perceber quando você fizer um diagnóstico. Existem várias ferramentas que você pode utilizar, tem planilhas, tem hoje em dia softwares, tem aplicativos, né, onde você pode fazer isso. É muito simples, você baixa o aplicativo e ali todo o gasto que você tem, você pode registrar, né? Comprou ali um pão, né? Foi na padaria e comprou pão, registra. Foi ali, né, estava no sinal, alguém pediu dinheiro, você deu R$5, registra, né? Tudo isso, tudo precisa ser registrado, né? Porque aquilo vai virar documento, uma documentação da sua vida financeira. Você vai ter um registro, uma documentação da sua vida financeira. E com essa documentação, com esse registro, você consegue fazer diagnósticos. Olha, cara, estou gastando muito com alimentação fora de casa, estou gastando muito com iFood, né? Estou gastando muito com isso aqui, com aquilo ali. Isso vai te ajudar a tomar decisões. Você não consegue tomar decisões no escuro. Então, um piloto de avião, ele não pilota no escuro. Por mais que muitas vezes ele não está, perto uma tempestade, ele não está vendo nada. Ele tem instrumentos que ajudam ele a tomar decisão. Tem o altímetro, né? Tem um indicador lá que mostra a atitude do avião, né? Se tá para cima, tá para baixo, ele está indo para baixo, está indo para cima, está nivelado, se as asas estão niveladas. Então, assim, todos aqueles instrumentos, eles mostram para onde eles estão indo, né? Para onde o avião está indo. Aí eu pergunto para você, para onde o avião da sua família está indo? Eita glória! Para onde, você que é o sacerdote lá, para onde sua família está indo? Então, você precisa ter esses instrumentos. Você não consegue voar no escuro. Então, você precisa saber, né? Peraí, estou gastando isso com isso aqui, eu estou indo para lá, estou indo para cá. E depois que você fizer esse diagnóstico, você vai conseguir tomar decisões, tanto de reduzir gastos, ou de precisar aumentar a receita, né? Vai precisar fazer, estou endividado. Só tem duas opções, ou você reduz gasto, né, para conseguir pagar a dívida, ou você vai precisar aumentar a receita, né? Uma boa dica também é você diversificar fontes de renda, né? Então, no mundo dos investimentos, a gente diz, olha, não coloca todos os ovos na mesma cesta. O que significa isso? Se você tem um salário, né, claro que todo mundo vai ter uma renda principal, uma fonte principal de renda, mas busca uma fonte alternativa, né? Então, por exemplo, eu tenho meu trabalho, né? Sou economista, funcionário público, né? Tenho um cargo de chefia. Essa é a minha fonte de renda principal. Mas eu também tenho a igreja, né? A igreja eu recebo ali também uma prebenda, né? Que é um valor que a igreja me auxilia. Então, é mais uma fonte de renda. Então, E dá aula também. Eu dou aula no Rema, né? Eu dou aula na escola de ministros. Né? Eu estou escrevendo um livro agora, né? Que em breve eu acredito que vai ser publicado. Amém. Que isso é o quê? Mais uma fonte de renda. Amém. Tenho também os investimentos, né? Rendimentos de investimentos. Isso aqui é outra fonte de renda. Então, com todo esse portfólio de renda, você não fica dependendo apenas de um. Né? Então, se uma cesta cair, você tem outra. Né? E aí você consegue diversificar a fonte de renda.
Outra dica que eu gostaria de dar para vocês é sobre investimento, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas... Você está matando duas perguntas que nós já teríamos que falar. Um é como sair da dívida, que você falou um pouquinho já. Isso. Então, basicamente, é diminuir a receita, ou a renda, a despesa, ou aumentar a receita. Isso. Né? E diversificar aí as fontes de renda, você já falou uma resposta para a gente. Para a gente falar disso, para sair da dívida, alguma coisa mais acrescentar desse tema específico? Vou só acrescentar uma coisa. É muito importante, quando você está em dívida, você fazer um diagnóstico da dívida. Então, assim, para quem eu estou devendo, eu estou pagando juros dessa dívida. Quanto eu estou pagando de juros? Entendeu? Às vezes você está... A pior dívida que tem, né, é a dívida com o cartão de crédito. Então, assim, você entrar no rotativo, aqui, depois a gente vai falar sobre isso também, mas... Pode falar já tinha um tema mesmo no cartão de crédito. Assim, a pior dívida que tem é a dívida do cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito, ele é uma bênção, mas ele é uma ferramenta como uma faca. A faca você usa para cortar um bife, né? Mas você usa também para matar alguém. Você pode usar para matar alguém. Né? Então, assim, você pode matar a sua vida financeira ou você pode alavancar a sua vida financeira com o cartão de crédito. Então, eu uso cartão de crédito. A maioria das minhas despesas é com cartão de crédito. Eu passo tudo no crédito. Por quê? Porque eu uso pontos. Né? Então, ponto no cartão. Isso me faz emitir passagens com milhas, né? Gratuitamente. Faz com que eu viaje, né? Então, assim, me garante um monte de facilidades. Então, já que eu vou gastar, se eu puder ter um benefício com aquilo que eu vou gastar, melhor. Agora, o problema é que muitas pessoas utilizam o cartão de crédito como sem a sabedoria, né? Vão simplesmente passando o cartão ali, parcelam e não tem problema parcelar desde que você controle as parcelas. E aí vai somando as parcelas. Ah, não, eu parcelei aqui, deu uma parcela de R$20. Aí você soma com outra parcela de 30, com outra de 50, com outra de 100. Aí no final das contas, você está com uma fatura enorme. E aí quando chega a fatura, você tem aquela surpresa, né? Então, muitas pessoas perdem o controle com o cartão de crédito. E se você tem esse problema, talvez você precise parar de usar o cartão de crédito por um tempo, né, até você se organizar. Então, cancela todos os cartões de crédito. Né? Se o seu problema é dívida com cartão, nunca entra no rotativo do cartão de crédito. Esse é uma grande armadilha, que é o quê? Você pagar só o mínimo. Ah, não, a fatura aqui permite pagar o mínimo. Então, maravilha, vou só pagar isso aqui, só que a dívida é jogada para outro mês e você entra no rotativo e a taxa de juros maior que você pode pagar na sua vida é a taxa de juros do cartão de crédito. Então, se você está com cartão de crédito, a dívida, e existe uma estatística do CDC, que é o Conselho de Crédito, né, Nacional de Crédito, né, que diz que a maioria da dívida do brasileiro é com cartão de crédito, cerca ali de 60% a 70%. Então, assim, se sua dívida é cartão de crédito, dá um jeito, cancela esse cartão, negocia essa dívida e tenta trocar por uma dívida menor. Que é o quê? Às vezes... refinanciar o carro, refinanciar a casa. Vende o carro, né? Ou pega um empréstimo pessoal, ou empréstimo se você é funcionário público. Se você pode pegar um empréstimo consignado, você vai pagar uma taxa muito pequena de juros. Você pega esse dinheiro, quita a dívida do cartão, e ali você vai administrando, né? E aí vai reduzindo, diminui o tamanho da dívida, né? Dos juros que você vai pagar, do valor futuro ali, né? E você consegue se organizar, planejar melhor para ir pagando aos pouquinhos a dívida, né? E assim você consegue... Economista é de Deus, pastorzão, né? Eu preciso ouvir isso mesmo. Assim mesmo. Aí a gente ia falar sobre investimento, né? Sim. Aí, a questão do investimento é muito importante o crente ter investimento, né? Não é errado, como a gente falou. E agora sim, a gente precisa investir com sabedoria, né? E o que é investir com sabedoria? Você não se meter em negócios que você não conhece, né? Então, o Manuel aqui é arquiteto, né? Então, ele entende muito do setor imobiliário. Eu já entendo muito pouco. Então, assim, se eu quiser investir no setor imobiliário, eu preciso ou estudar a respeito disso,
ou procurar uma pessoa que vai saber me orientar ou me instruir a respeito desse assunto. Eu já entendo de investimento no mercado financeiro, né? Ações, fundos imobiliários, ETFs, enfim. Então, assim, se você não conhece, a probabilidade de você perder dinheiro é boa. Então, esse é um bom conselho, né? Não se meta no que você não conhece. Isso. Ou você se cerca de pessoas que vão conhecer, e até você vai precisar pagar o serviço dessa pessoa, né? Ou você vai estudar, né? Então, tem muita gente que entra no mercado financeiro, né? A gente até teve, alguns anos atrás, uma bolha, né, de mercado financeiro. Todo mundo falava de bolsa, né? Todo mundo falava de mercado financeiro e ETF e FIIs, né, que são fundos imobiliários e tal. Mas muita gente entrou sem conhecimento, né? E entrou porque todo mundo estava falando, né? Todo mundo está falando, precisa entrar. Isso acontece também no mercado imobiliário, né? Boom imobiliário, todo mundo está falando sobre comprar e vender terreno, comprar casa. Mas é muito importante você entender aonde você está entrando. Então, primeiro, invista em conhecimento. Leia livros a respeito desse mercado específico que você quer investir, né? Conheça o negócio ou contrate alguém que vai poder te orientar para você poder investir com sabedoria. E aí, dentro dessa gama do investimento, né, existem várias oportunidades. Existe o mercado de renda fixa, o mercado de renda variável, existe o mercado imobiliário, né? Então, assim, você precisa, como eu falei, é sempre importante você diversificar. É importante investir um pouco em imóveis, investir um pouco em fundos imobiliários, investir um pouco em ações, investir um pouco em renda fixa, tesouro direto. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha uma diversificação no seu portfólio, na sua carteira de investimentos. Aí, não, eu quero investir na bolsa, né? Quero comprar ações. Não compre ações todas de uma empresa. Porque se a empresa cair, né, falir, você não vai perder todo o seu dinheiro. Então, diversifique setores. Então, tenha setores diferentes: energia, financeiro, educação, tecnologia, né? E dentro desses setores, invista em empresas diferentes. Então, vou investir no setor financeiro, né, de bancos, não tenha só um banco. De energia, não tenha só uma empresa de energia. Então, assim, o segredo do investimento é você diversificar, né, para que seu risco seja diluído. Então, todo investimento tem um risco. Você precisa entender isso. E existe uma lei que é: quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Então, assim, se você quer ter um perfil conservador, e é muito importante também você entender o seu perfil. Qual é o seu perfil? Você tem um perfil conservador ou um perfil mais arrojado, né? Então, se você tem um perfil conservador, o mercado de ações não é indicado para você, porque você vai ter muita variação ali. Porém, existem alguns mais conservadores, né? Que te pagam muito menos. Isso, às vezes você pode comprar... Que é melhor do que um CDC no banco lá, o CDB. Às vezes você pode comprar, por exemplo, uma ação de uma empresa grande que vai te render dividendos, né? Então, você não está nem interessado na variação do preço, mas você quer receber dividendo. E você que tem um perfil conservador, beleza, pode investir, né? A gente hoje está com Tesouro Direto também, com uma taxa de juros Selic muito atrativa, muito boa, né? Se você comprar títulos de longo prazo, aí você vai ter uma boa rentabilidade por um bom tempo. Então, assim, eu sempre gosto de falar que o segredo é diversificar. Tem um pouco de ações, tem um pouco de fundos imobiliários, tenha Tesouro Direto, tenha renda fixa, CDC, CDB, enfim. Tenha imóveis, diversifique. Né? Porque se às vezes uma parte do mercado está ruim, você vai ganhar com outra, e aí você consegue... Pastorzão, começamos a falar da fé, passamos um pouco pela técnica, agora eu queria mesclar os dois. Então falamos de dízimo, falamos de entender seu salário, de você fazer um diagnóstico das suas finanças, investir um pouco, certo? Agora é o seguinte, oferta, né? Generosidade estratégica. A Bíblia fala muito sobre dar, mas também sobre administrar bem. Como o cristão pode incluir a generosidade como parte do planejamento financeiro e não apenas como algo ocasional? Então, considerando esses princípios que você está dando para a gente, que são as fortalezas,
eu também preciso dar uma quebrada nele para ser guiado pelo Espírito também, uma situação ou outra, né? Muito bom. Eu vi o Eliezer dizendo que ele foi um ministro pregar para ele lá, e ele ouviu o Espírito Santo falar, raspe a conta e entregue para ele. Ele falou, mas Jeová, o cara tem avião, Jeová, eu não estou querendo agora, raspe a conta e entregue para ele. Dependendo do fortaleza que você está, você fala, Satanás, aparta-te de mim, né, Satanás, né? Então, mesclando essa... Muito bom. Pergunta muito boa, porque assim, a gente precisa planejar também, nosso dízimo ali é 10%, então assim, é aquilo, né? Então, é 10%. O que é a oferta? A oferta é aquilo que passa do dízimo. Então, dízimo é inegociável, né? Então, o que passa do dízimo é a oferta. A gente precisa também separar valores para ofertar. Essa oferta pode ser planejada, então você pode se planejar. Então, é sempre importante, cara, por mais que você dê o seu dízimo ali, sempre leva uma oferta para o culto, né? Porque essa atitude é a atitude da semente, né? Então, você está sempre semeando, sempre semeando, sempre semeando, sempre semeando. Uma hora a colheita vai chegar, né? É o princípio espiritual. Agora, isso é o princípio. É o princípio. Sempre leve uma semente ao culto. Nem que seja, você tenho R$5 aqui na minha carteira. Agora a gente tem a oportunidade de ter o Pix, né? Então você pode dar o valor que você quiser ali. Então sempre, todo culto, semeie, né? Semeie. Agora vão ter ofertas extraordinárias. Muitas vezes o pastor ele é orientado, né, direcionado por Deus a uma oferta especial, às vezes a compra de um terreno na igreja, às vezes uma oferta para comprar ar-condicionado para a igreja, comprar cadeiras para a igreja. As ofertas alçadas, né? Ofertas alçadas, isso é bíblico, isso acontece lá em Crônicas, Davi, né, levantou ofertas ao povo, né, para a construção do templo. Então isso é bíblico, isso deve acontecer, ofertas alçadas. E a gente precisa ser generoso nesse tipo de oportunidade, entender que são oportunidades especiais que a gente precisa realmente investir com força. É um investimento, né? E muitas vezes a gente faz o cálculo ali, eita, vou semear tanto, mas o que tem no seu coração? Né? O que Deus falou? Então semeie não o que está na sua cabeça, o que está no seu coração. Né? E seja generoso. Generoso. Às vezes, como eu falei do exemplo do meu pai, às vezes você está, não, eu vou vender isso aqui para vender meu carro, para depois comprar outro, tal. E se Deus falar para você dar seu carro? Meu pai já deu 2 carros dele. Né? Ele deu um lá em Campina Grande, deu outro aqui em Campo Grande. Se Deus falar para você dar o seu carro, você dá? Dar uma gravata é fácil, né? Dar um sapato e dar um carro. Você está disposto? Às vezes Deus vai falar. Se Deus não falar, tudo bem. Mas se Deus falar, você tem que estar disposto a obedecer. Entendeu? Isso é generosidade. É você não ter apego. Né? Você ter um coração generoso. Aquilo que chegar na sua mão, né, você dá. Apareceu uma oportunidade, a gente vai fazer um evento e tem os jovens que estão precisando fazer inscrição, né? Semana passada a gente teve o JPN, né? E tinha alguns jovens que estavam precisando de um valor ali, não estavam com opções de fazer inscrição. E aí o pessoal chegou, né? Compartilhou com a gente. Sabe, eu sou sempre o primeiro a ofertar. Amém. Porque além de passar uma mensagem de liderança, né? As pessoas olharem, ver um líder, né? Isso mostra generosidade. Então, assim, seja generoso, se tiver alguma oportunidade, abençoe alunos do Rema, né? Tô aqui, vou fazer uma propaganda do Rema aqui, sou apaixonado pelo Rema. O Rema é uma escola que muda vidas, né? Quero aqui fazer propaganda do Rema. Faça o Rema, sua vida não será mais a mesma. Né? Você vai ter uma matéria sobre vida e prosperidade, onde você vai aprender todos esses princípios. Sabe, se você já é graduado do Rema, adote outros alunos. Né? Pague a matrícula de alguém. Né? Todos os anos eu pago a matrícula de alguém para fazer o Rema. Pague a matrícula de alguém. Se você deseja fazer o Rema, mas ainda às vezes está impossibilitado por questão de trabalho, alguma situação está impossibilitando você, semeie na vida de alguém que quer fazer o Rema. Amém. Entendeu? Eu tenho um testemunho também de uma irmã que eu lembro que ela tinha os filhos dela não
eram cristãos, não iam para a igreja. E ela orava pelos filhos, orava. E sempre que tinha alguma conferência de juventude, algum acampamento, JPN, enfim, qualquer coisa, qualquer evento de jovens, os filhos não queriam ir, o que ela fazia? Ela adotava jovens que queriam ir. E isso ela dizia que era uma semente para os filhos dela. Amém. O que aconteceu? Os filhos dela chegaram para a igreja, e isso muito pela atitude dela, né, de semear na vida de jovens que gostariam de fazer, né, participar dessas conferências. Glória a Deus. Voltando para a Bíblia. Exemplos bíblicos de gestão financeira. José, Neemias, Salomão. Vemos muitos exemplos de líderes que administravam recursos com sabedoria. Qual desses exemplos o senhor acredita ser mais relevantes para o dia de hoje ou inspirado aí, alguém que você analisa sobre esse perfil de gestão financeira, que pode estar falando para a gente agora? Eu gosto muito da história de José, né? José, ele tem uma história muito bonita, assim, de superação, né? José passou por várias dificuldades, né? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, né, para os egípcios, para uma caravana ali que levou ele para o Egito. Só aí já é uma experiência muito traumática, né? Ser vendido como escravo pelos irmãos, os irmãos tinham inveja dele. Ele vai para o Egito, lá ele começa a servir Potifar, né? E lá ele é acusado injustamente, né, pela esposa de Potifar. E aí ele vai para a prisão, né? E assim, são várias situações. Ele teria todos os motivos para reclamar, né? Para murmurar, para questionar Deus. Mas você vê sempre aquele espírito de excelência, né, de José. Aonde ele estava, ele prosperava. Né? Enquanto ele era filho, ele prosperava. Como escravo, ele prosperou. Na prisão, né? Até na prisão ele prosperou. E como governador do Egito, ele prosperou também. E quando ele teve a oportunidade ali, né, que o faraó teve aquele sonho, que ele sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as vacas magras comiam as vacas gordas, e 7 espigas magras e 7 espigas gordas, e as 7 espigas magras, né, comiam as outras espigas. E ele traz a interpretação que esse sonho era, olha, o Egito vai viver, não só o Egito, mas toda aquela região ali do Oriente Médio, né, ela passaria por 7 anos de abundância, depois 7 anos de pobreza e escassez, em que esses 7 anos de escassez seriam piores do que a abundância que eles tinham vivido, né? E ele traz um conselho para Faraó, que ali seria a maior autoridade do mundo naquela época, né? E eu acredito que Deus, ele nos coloca também em lugares estratégicos, né? Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, então nós precisamos de cristãos cheios da palavra em todas as áreas da sociedade, né? Arquitetos, economistas, administradores, juízes, professores universitários, ser luz, né? Ser conselheiros de presidentes, né? Ser conselheiros de prefeitos, secretários de Estado, ministros, né? Executivo, legislativo, judiciário. E José, ele tanto representa essa questão, né, daquele que trouxe um conselho para um poder estatal, quanto aquele que depois governou, né, em uma função só abaixo do faraó. Mas o que eu acho mais interessante é o conselho que ele dá para o faraó. Ele diz, olha, vão vir esses 7 anos de abundância. Nesses anos de abundância, que é semelhante àquele conselho da formiga, né? Que a formiga trabalha no verão para, no inverno, ela sobreviver daquele recurso. Então ele diz, olha, 7 anos a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar, a gente vai construir silos. Nesses silos a gente vai armazenar esses recursos para que, quando chegar a seca, a gente tenha recursos. Né? Então, é o mesmo princípio que a gente falou aqui. Né? Olha, trabalhe, né? Junte recursos para você viver durante esse tempo, mas também construa silos. Esses silos falam do quê? Pensar no futuro. Era 1/5 da produção? 20%.
separe uma parte para o quê? Para investimento, pensando no futuro, né? Para que vocês possam não só ter para vocês, a ponto que eles tiveram para vender. Então, todo mundo vinha para o Egito. Imagina quanto recurso eles ganharam nesse tempo. Isso foi o quê? Uma medida muito sábia, muita sabedoria. E uma sabedoria que vem de quem? Do diabo? Não, vem de Deus, né? E José ainda foi colocado como administrador, né, de tudo isso. Então, eu gosto muito da história de José, acredito que nos ensina muito sobre resiliência, sobre sabedoria financeira, sobre inteligência, e como que nós podemos influenciar a nossa sociedade, não apenas na igreja, né, no ambiente religioso, mas também no ambiente, no mundo, né? Sermos sal da terra e luz do mundo. Pastorzão, estamos encaminhando para o final, então. Muito obrigado mesmo por tudo. Você que ficou até agora com a gente aqui, muito obrigado. E nós temos ainda algo aí para ser extraído. Então, debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção, debaixo de tudo que foi dito, gostaria que você desse uma palavra final para os nossos telespectadores aí, pastorzão, em nome de Jesus, realmente falando disso mesmo, né? Dos propósitos da finança. Uma vida com propósito, o que é realmente o dinheiro, debaixo de tudo que a gente falou mesmo, um resumo, uma liberação aí. Trabalhamos também com cortes, né? Então, muito possivelmente vai ser um corte aí. Fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém. E libera algo aí de dentro aí, pastorzão, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Acredito que esse é um tema que ele é muito sensível, que nós, como cristãos, precisamos escutar a respeito disso. Tem até uma direção do Senhor. Esse primeiro livro que eu estou escrevendo é sobre apologética, mas eu tenho no coração escrever também sobre finanças pessoais para o público cristão. Acredito que é um tema necessário, a gente precisa falar sobre isso. Parabéns pela iniciativa, né, de trazer esse tema. E quero deixar meu recado para você, né, você que é cristão, você que talvez não é cristão. Como eu falei, os princípios de Deus são imutáveis. Então, a Bíblia é cheia de princípios. Se você pegar só os princípios que a Bíblia tem, você aplicar na sua vida, a sua vida vai ser bem-sucedida, né? Então, estuda sobre isso, né? Leia, se você puder fazer um devocional, faz um devocional, e você precisa crescer nessa área financeira, faz um devocional do livro de Provérbios. Pega um capítulo por dia. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente edificado, ricamente abençoado nesse conhecimento. Invista também em conhecimento, né? Estude a respeito, né? Leia livros, não tem nenhum problema você ler livros a respeito do assunto. Cresça em entendimento, cresça em conhecimento. É claro que sempre com a Bíblia como guia, né? Como lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Se você está passando por algum momento difícil, né, alguma dívida, pega esses conselhos que a gente deu para você, né, tanto técnicos quanto espirituais, para que você possa realmente sair da situação. Deus não quer que você esteja atolado em dívidas. Dívida não vem de Deus. Amém? Mas eu creio que você vai sair dessa situação, mas você precisa fazer alguma coisa. Eu não posso fazer aquilo que você pode fazer. Nem Deus pode fazer aquilo que só você pode fazer. Então, pega esses princípios, aplica eles na sua vida, né? Princípios espirituais, princípios naturais. Você que já tem uma boa condição financeira, não deixa que o dinheiro seja um servo, um senhor seu, um mestre da sua vida. Torna o dinheiro teu escravo. Seja generoso. Não acumule apenas por acumular. É claro que tem a sua reserva, faça seus investimentos, né? Mas não torne o dinheiro o seu senhor. Seja generoso. Tenha um coração aberto. Tenha um coração disponível para abençoar pessoas, para semear na vida de pessoas. E eu tenho certeza que mais e mais vai chegar na sua vida. Não seja negligente com o dízimo, com a oferta, porque muitas pessoas não conseguem prosperar financeiramente porque rejeita esses princípios espirituais. E eu declaro sobre a sua vida que você possa viver uma vida abundante.
Deus não quer para você uma vida miserável, uma vida abaixo da média. Deus quer uma vida abundante. Abundante é extraordinária, acima da média. Deus quer que você seja próspero. Não tenha só o suficiente para você e para sua família, mas que possa transbordar para você, para sua família e para todos aqueles que estão à sua volta. Eu declaro que você vai ser um distribuidor de riquezas, não um acumulador, mas um distribuidor. Assim eu declaro em nome de Jesus. Pastor Vinícius Misael, professor do Rema, professor da Escola de Ministros, mestre em Economia, muito obrigado. Obrigado. Em nome do pastor Márcio, em nome do Verbo da Vida Tiradentes, em nome do Departamento Verbo Business, agradecemos mesmo a sua disponibilidade, coração aberto em estar nos servindo aí. Em nome de Jesus, obrigado pela tua família, ter liberado o senhor um pouquinho, né? Que sabadão aí. Muito obrigado mesmo em nome de Jesus. Leva o nosso abraço aí para sua família, para a Igreja Vila Glória, em nome de Jesus. E estamos à disposição, pastor, em servi-lo também em nome de Jesus. Amém. Alguma coisa mais? Quer falar alguma coisa? Só agradecer mais uma vez, Manuel, pelo tempo aqui, toda a produção, pessoal da produção, né, que esteve nos auxiliando, pastor Márcio, Igreja Verbo da Vida Tiradentes. É sempre um prazer enorme poder servir a essa igreja e poder estar aqui, né, com vocês. Espero que você possa ter sido edificado, né, e que essas palavras sejam sementes que possam ser regadas, germinar no seu coração e produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Aleluia. Você que ficou até agora, muito obrigado pela participação, pela honra, em nome de Jesus. E, novamente, eu agradeço aqui a DH Agência de Marketing, que é o Diego Herrera que está aqui. Brigadão, Diego. Beijo no coração. E a Gênese Visual Studios, JP Jimenez. Esse nome vai ser muito conhecido mundialmente aí, em nome de Jesus. E muito obrigado a você, obrigado ao departamento pela honra, obrigado pastor Márcio, em nome de Jesus. Beijo no coração e nos vemos em breve. Obrigado, gente.